Boa tarde, que Deus abençoe a todos. Neste segundo domingo de junho, eu quero trazer uma mensagem sobre o chamado pastoral. E justamente neste dia é comemorado o Dia do Pastor, que é uma figura muito importante no meio cristão, né? Dentro do ramo do cristianismo. Esse dia é uma grande oportunidade para nós agradecermos a Deus, aquelas pessoas que na realidade aceitaram o desafio, porque ser pastor, como eu sou pastor, é um grande desafio, muito embora atualmente eu não esteja dirigindo mais igrejas, porém já dirigi até fora do país. Trabalhei como missionário no Paraguai, na cidade de Caaguaçu. Fiz missões na Argentina, no Uruguai e em alguns lugares do Brasil. E atualmente eu faço bastante lives de pregações, de orientações, e as pessoas têm sido abençoadas. Eu pediria que você compartilhasse aí com outras pessoas esta live e vamos falar aqui sobre o chamado pastoral. Na realidade, é uma grande vocação, aquele que aceitou o chamado ministerial, e muitas pessoas confundem um chamado para consagração com a chamada pastoral. Todos, na realidade, na nova aliança, nós temos um chamado ao sacerdócio e a fazer discípulos. E é muito interessante nós entendermos que servir a Deus, consagrando a Ele o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, e espalhando o Evangelho independentemente da nossa vocação, é um chamado geral. Porque Jesus disse: ide fazer discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem um chamado especial para todas as pessoas. Contudo, existem alguns que receberam um chamado específico para determinada obra. Por exemplo, a missão, né? A missão, ser missionário é um chamado específico. Eu tive um chamado missionário quando eu tinha meus 12 anos de idade. Eu estava na igreja Assembleia de Deus de Recife, no bairro de Areias, naquela oportunidade, no círculo de oração. E o círculo de oração justamente teve origem em Recife, né? No bairro de Casa Amarela. E ali naquele momento de oração, lembro-me como se fosse hoje, eu ouvi uma orquestra tocando, um coral cantando aquele hino. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegro, atendo o teu chamar. Então, gente, ali ouvindo tudo isso, me deleitei, chorei bastante, eu estava ajoelhado, mas de repente era um êxtase espiritual, era uma visão. E ali eu chorei muito e agradeci a Deus. E poucos dias após, Deus usou alguém em profecia e me falou e disse: eu tenho um chamado na tua vida, não vês que eu me manifestei a ti naquela tarde, naquele dia e tal. E eu tinha meus 12 anos de idade. Passaram-se muitos anos. Muitas situações eu enfrentei, muitas dificuldades eu enfrentei.
Fiquei jovem, tornei-me adulto, casei, estudei, fiz faculdade, não terminei a faculdade, depois eu fiz teologia, por aí Deus foi trabalhando. Fui passando por muitas adversidades, por muitas situações. De Recife eu vim para Minas. Resultado da história é que nós íamos para Moçambique, na África. Aí eu fui para a missão Antioquia para passar um tempo de preparação lá. Porém, naquela oportunidade não pude, porque a minha esposa não tinha o curso teológico completo. Resumindo tudo, nós fomos enviados ao Paraguai. Ficamos um bom tempo, mas antes que tudo isso acontecesse, nós passamos por muitas provações, por muitas necessidades, muitas provas encarando situações econômicas difíceis, Deus nos preparando para uma tarefa. E assim nós ficamos muito tempo no campo missionário. Tenho fotos de recordações. Hoje minha esposa não está mais comigo. Faz 5 anos e 6 meses que o Senhor a recolheu. Hoje eu sou viúvo. E estou aqui falando sobre o chamado ministerial, a vocação ministerial. E esse chamado específico, na realidade, o chamado pastoral é um chamado específico. É um chamado para garantir que os seguidores de Cristo sejam protegidos, consolados, porque um verdadeiro pastor, primeiramente, ele tem um novo nascimento, ele é regenerado, né? Ele é chamado pelo Senhor. O Senhor vai preparando a vida dele. E nessa preparação ele enfrenta muitas dificuldades. Contudo, ele não desiste do chamado. Há histórias e histórias, situações e situações. E o verdadeiro chamado pastoral é justamente aquele chamado em que a pessoa deixa tudo para seguir ao Senhor, para seguir a Cristo. Na época que eu fui ao Paraguai, eu estava morando em Contagem, Minas Gerais, e eu fui convidado para ser diretor de uma escola. Naquela oportunidade, eu era professor da Escola Bíblica Permanente Sião, da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, na rua São Paulo. E deixei tudo para seguir ao campo missionário, onde fizemos um trabalho maravilhoso, de cujo trabalho eu tenho muitas saudades. E até tenho convites para voltar ao Paraguai, mas é um caso muito a pensar, porque hoje eu já tenho 68 anos, né? Estou sozinho, em parte, e eu devo pensar bastante. E além disso, queridos, pastorear é você garantir que os membros da igreja que você pastoreia, eles sejam formados no caráter de Cristo. Porque um pastor, ele, além de tudo, ele deve ter o dom do ensino. Ele deve ensinar a palavra de Deus. Deve ser uma pessoa estudada, preparada. Por isso que a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro, de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ser pastor é ter realmente uma grande preparação. Aqui em Tito, no capítulo 1, versículo 5, diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Agora observe aqui as qualificações de um presbítero. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tinha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem de desobedientes,
porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então vocês observem aqui, nós temos algumas qualificações, algumas características de um homem de Deus, que seja uma pessoa preparada, que seja obediente, que pregue a palavra de Deus, a sã doutrina. E aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, diz que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Observe aqui, trabalham na palavra e na doutrina. São pessoas que devem ser pessoas capacitadas, pessoas preparadas para anunciar o reino de Deus, para ensinar a outras pessoas como viver uma vida santa e piedosa. E nós podemos compreender, podemos entender um pouco melhor a respeito das responsabilidades e os depósitos espirituais para o ministério pastoral, quando nós lemos Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Observe aqui, a palavra de Deus está dizendo que Deus designou, Deus separou. Não entendo porque existem algumas denominações evangélicas, ou uma denominação evangélica que é contra, né, pastor. Se é o próprio Deus que chama, né? Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente em consciência e com inteligência. E qual é o objetivo de tudo isto? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Logo, um pastor é uma pessoa que deve ser preparada, orientada, chamada por Deus, estudada, porque o objetivo, na realidade, do ministério pastoral é preparar o rebanho de Cristo, o aperfeiçoamento, a edificação da igreja do Senhor, até que todos alcancem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isto é, a pessoa preparada para exercer o dom ministerial, o dom pastoral, executando a vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus, buscando a orientação do Espírito Santo para ensinar outras pessoas. E o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é o soberano, é o chefe supremo da igreja, é o fundador da igreja, é o edificador da igreja, mas ele usa pastores para que este corpo seja bem ajustado, bem equilibrado e possamos realmente crescer em Cristo Jesus. Quais são as características na realidade de um ministério pastoral? Dons específicos.
E Efésios 4:11 destaca muito bem. E ele designou, e ele chamou para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, doutores, mestres, pastores. Foi ele quem chamou. Logo, o chamado é de Deus. O apóstolo, profetas e evangelistas são aqueles que têm uma graça especial para arrebanhar, para ganhar pessoas para Cristo, para ensinar as pessoas a seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Logo, são dons específicos, são coisas especiais. Depois, um pastor, ele é responsável para promover a maturidade do corpo. Como ele vai promover a maturidade do corpo de Cristo se ele é uma pessoa sem conhecimento? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Portanto, um pastor deve ser uma pessoa estudada, uma pessoa preparada. Se ele tem esse chamado de Deus, o que é que ele deve fazer? Deve buscar orientação, deve buscar ajuda, deve buscar preparação e assim fazer a obra do Senhor. E só é capaz de viver em unidade quem é maduro espiritualmente para lidar com as dificuldades. Quando nós nos jogamos, nos lançamos à obra do Senhor, vamos enfrentar muitas dificuldades. Quando eu fui ao Paraguai, fui missionário lá por muitos anos, eu enfrentei muitas dificuldades. Nós, se trabalhar aqui já no Brasil, nós enfrentamos tantas adversidades, tantas lutas, imagine fora do país, porque é outra cultura, é outro povo, outro costume, outra forma de estar, de ser. Porquanto nós precisamos de uma preparação emocional muito forte para enfrentarmos as dificuldades. E por isso que convém que o bispo, que o obreiro, ele seja provado e aprovado. E que ele tenha uma preparação emocional muito grande. Mas o que é que nós falamos sobre esse sacerdócio universal dos crentes? É importante nós lembrar que somos povo de Deus e nós estamos comprometidos neste período na nova aliança. A graça de Deus, que é favor imerecido, nos envolveu em um chamado específico, um chamado sacerdotal, e por meio dessa aliança e do sacrifício de Jesus, ele introduziu no coração de cada crente um chamado, um sacerdócio universal. Somos povo eleito, povo adquirido, e nós precisamos nos achegarmos cada vez mais a Deus, entregando o nosso coração, fazendo a obra de um verdadeiro discipulador, evangelizador. O Senhor Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos podem pregar o evangelho. E nós observamos isto em Mateus, quando o Senhor está falando aos seus discípulos, mostrando aos seus discípulos a responsabilidade que eles têm de anunciarem o reino de Deus. E nós somos chamados para anunciar o reino de Deus, para pregarmos a palavra do Senhor, para ensinarmos as pessoas que realmente eles necessitam do Senhor. Eles necessitam do Senhor a cada instante. E esse chamado é um chamado geral, gente. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí em Marcos capítulo 16, nós lemos o seguinte: a ordem da evangelização. Marcos capítulo 16, versículo 14.
Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Aqui nós temos um chamado geral. E esse chamado geral é para todos nós, para que possamos anunciar a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 9, nós temos aqui a missão dos apóstolos. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em Lucas capítulo 10, e depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. Queridos, aqui está a missão dada a todos nós. Mas aí eu falei sobre uma missão específica, que é justamente pastorear o rebanho de Deus. E é um chamado sacerdotal, é um chamado pastoral. Portanto, neste dia do pastor, eu quero aqui felicitar todos os pastores de toda e qualquer denominação evangélica que estão aí prestando um serviço, estão oferecendo os seus dons, o seu talento. E esse chamado requer, na realidade, um estudo teológico, um desenvolvimento de habilidades pastorais, ser preparado por Deus dentro desse chamado, tá? E muitos acreditam que o chamado pastoral é uma convocação de Deus para um indivíduo específico, um chamado interno, um chamado que arde em nossos corações para que possamos exercer a obra do Senhor. E a formação em teologia é muito importante, é fundamental para o desenvolvimento e conhecimento bíblico, para a compreensão teológica. É necessário realmente que essa pessoa chamada por Deus, ela se envolva, ela se entregue nesse campo de conhecimento. E o desenvolvimento de habilidades como pregação, aconselhamento, administração, liderança, conhecer o ser humano, são requisitos para que a pessoa possa exercer um ministério pastoral. E terminando aqui, estudar o chamado para ser pastor envolve a busca justamente para a compreensão mais profunda da vocação e do chamado divino, e que ele tenha esses conhecimentos, seja um amante da Bíblia, que seja uma pessoa que vive uma vida de oração, uma vida consagrada ao serviço de Deus, ao reino de Deus. Alguém está dizendo aí, é forte. Sim, eu concordo contigo. Por que é forte? Porque hoje qualquer pessoa é pastor, funda uma igreja. Gente, pelo amor de Deus. Ser pastor requer muita responsabilidade. Nós encontramos muita coisa que não é legal por aí. Mas o que é que nós precisamos? Nós precisamos de pastores com um chamado de Deus, de pastores que tenham essa vocação do Senhor, que busquem de Deus a orientação, que se preparem. E não é qualquer um.
Primeiro, é aquilo que eu já te falei. Precisa passar por um processo de regeneração. O que é regeneração? Novo nascimento. O chamado pastoral é um chamado divino e inigualável, concedido a homens eleitos, a homens que Deus escolheu, a homens que Deus chamou para algo específico. Não é qualquer pessoa. Porque essa pessoa deve estar preparada, deve estar orientada, deve estudar. Não é uma profissão, é um chamado. E dentro desse chamado, eu me dedico à leitura da Bíblia, eu me dedico à leitura de livros de aconselhamentos. Infelizmente, o que nós encontramos hoje são pastores apenas de gabinetes, pastores que não visitam, pastores que estão interessados apenas no dinheiro, no dízimo. O Santo Ministério Pastoral, ele tornou-se um tema de muito debate, porque nós encontramos muitas coisas que na realidade não estão corretas. Mas nós precisamos ter a ética ministerial, ter o chamado de Deus, nos envolvermos com a obra do Senhor. E como eu iniciei esta live falando sobre o meu chamado. Cremos que é uma vocação divina, é algo interno muito grande, e nós precisamos obedecer o chamado de Deus. O chamado é uma obra interna de Deus em nossos corações, chamados para pregar a palavra de Deus. Eu deixei tudo no Brasil para ir ao campo missionário, inclusive faculdade. Hoje, graças a Deus, eu tenho algumas faculdades ou outras formações. E eu dizia: Senhor, a tua palavra diz que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus me retribuiu aquilo que eu havia perdido antes. Antes eu fazia em Recife, Universidade Federal de Pernambuco, letras, português e inglês. 27 anos após, Deus fez algo na minha vida e eu recomecei, e Deus me restituiu tudo aquilo que eu havia perdido. Deus é bom. Deus é bom. Eu estou indo na igreja Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga, ok? E Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Deus é especial, lindo. E hoje também, gente, é considerado o dia de Pentecostes, não somente o dia do pastor, mas o dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a vida da igreja, né? Você aí que não é pentecostal, que Deus te ajude, que Deus te abençoe também. E a todos os pentecostais, que Deus abençoe. Mas, meus queridos, meus lindos, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos nos preparar a cada momento, a cada instante. Vamos deixar Deus agir nas nossas vidas. E todos têm um chamado, ok? Todos nós temos um chamado. Mas há chamados específicos. Um grande beijo. Um grande abraço, feliz dia do pastor, feliz dia daquele que na realidade faz a obra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Um grande abraço. E vamos pregar o Evangelho, independentemente de estar no púlpito de uma igreja ou não, vamos semear a palavra de Deus, porque, como eu disse, o chamado universal dos crentes, todos podemos pregar a palavra de Deus. Todos podemos orar pelos enfermos, ok? Fazer algo, povoar o reino de Deus. Como povoar o reino de Deus? Evangelizando. Evangelizar não é falar mal do governo, não é falar mal de outra denominação, não é falar mal de outro pastor, mas é falar de Cristo. Falar de Cristo, daquilo que Ele faz, da obra que Ele faz. Muito obrigado a todos vocês que aí estão. Um abração para todos. E também façam lives, preguem a palavra do Senhor. Hoje eu estou fazendo lives, sempre fazendo lives. Que Deus ajude, queridos, em nome de Jesus. Um forte abraço, beijos.